Mulher, nesse vídeo eu vou te mostrar o jeito certo de você acabar com a síndrome do intestino irritável, estando na pré-menopausa ou até mesmo na menopausa, tá? Para você conseguir emagrecer, perder barriga e melhorar a tua qualidade de vida e a tua saúde. Caso você está chegando agora aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Lucas Rajão, sou nutricionista e especialista em emagrecimento feminino acima dos 40 anos. E aqui no meu canal eu ajudo você, mulher, que tem mais de 40 anos, a perder a barriga de uma forma saudável, desinflamando o seu intestino. Bom, resolvi fazer esse conteúdo porque síndrome do intestino irritável é um tema novo entre aspas, né? Tá cada vez ficando mais em evidência. E é uma síndrome que acomete muitas mulheres, principalmente aquelas que têm mais de 40 anos. E grande parte dessas mulheres não sabem que em algum grau tem um pouco de síndrome do intestino irritável e por isso não conseguem emagrecer, por isso cada vez mais estão perdendo qualidade de vida e saúde. E tem aquelas que já estão sabendo, né? Descobriram que, de alguma forma, desenvolveram essa síndrome, só que elas não sabem como tratar. Inclusive, estava até conversando com uma seguidora lá no meu Instagram semana passada, e ela falou, cara, eu tenho síndrome do intestino irritável, tô tomando remédio que o médico passou e não tá resolvendo. Venho tendo vários sintomas que a gente vai conversar nesse vídeo. E aí quando ela me falou algumas coisas que ela tá comendo, cara, tava em evidência ali que ela ainda estava consumindo alimentos que estavam de fato prejudicando muito a síndrome do intestino irritável, e ela estava tendo os sintomas e não conseguia emagrecer. Então, eu quero começar esse vídeo aqui colocando todas vocês que estão aqui me assistindo na mesma página, porque talvez você tenha ouvido falar e se interessou em assistir esse conteúdo para saber se você tem. Ou talvez você é a mulher que já sabe que tem e quer saber como resolver. Então, o que é a síndrome do intestino irritável? Bom, de acordo com a ciência, ela fala o seguinte, ó, a síndrome do intestino irritável é uma condição gastrointestinal crônica, ou seja, é uma situação que acontece lá no seu intestino, só que para ela acontecer é porque já veio se desenvolvendo há muito tempo. Quando a gente fala crônica, que já está acontecendo há muito tempo. Eu vou te explicar isso de uma forma mais prática, tá? Mas deixa eu só terminar aqui o que a ciência fala. E aí ela fala assim, ó, provinda, ou seja, é a consequência do que a gente chama de disbiose. Disbiose, se você não sabe, é o desequilíbrio das bactérias do intestino. E ela é caracterizada por dor abdominal recorrente e alterações na forma ou frequência das fezes. Ou seja, nós não, né? A ciência, ela vai caracterizar a síndrome do intestino irritável quando você tem dores abdominais recorrentes, ou seja, com regularidade, com frequência, e você sofre de alterações na forma que você faz cocô, ou seja, as suas fezes, elas mudam, né, de acordo com o tempo. Então pode ser que você tenha um intestino solto às vezes você tem um intestino preso, tá? A gente chama isso de síndrome do intestino irritável mista, mas também nós temos elas de forma isolada, ou seja, você só tem constipação ou você só tem processo diarreico. Eu já atendi mulheres desses três tipos, tá? Eu vou estar discorrendo um pouco mais da minha experiência, como que a gente tratou isso e a frequência também, ou seja, se você é aquela pessoa que tem diarreia, você vai mais vezes no banheiro. Se você tem constipação, você vai menos vezes, tá? Só que não para por aí. Existem outros sintomas que já traz uma correlação. Então ela fala o seguinte, ó, mulheres com síndrome do intestino irritável são mais propensas a apresentar sintomas aumentados como distensão abdominal, inchaço, náuseas, constipação. Também apresentam sintomas extraintestinais, ou seja, não está ligado só ao intestino, mas também há sintomas psicológicos como depressão e ansiedade. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Se você hoje, por exemplo, sofre com distensão abdominal, inchaço, constipação, também se identifica com uma questão de ansiedade ou depressão, aqui é um indício que você pode ter, sim, um intestino irritável. Você pode ter. E como que a gente, de fato, caracteriza isso? Olhando para os outros sintomas que são mais frequentes, como ele trouxe, dores abdominais. Então, se você tem dores abdominais recorrentes, ainda tem alterações nessas fezes e na frequência de ir no banheiro. Só que quando você faz a colonoscopia, não dá nada.
E aí você entra, né? Os médicos eles falam justamente isso. Você entra na parte da exclusão. Você está tendo todos os sintomas, mas não existe nenhuma alteração na parede intestinal, é bem provável que você tenha. Agora, pode ser que você não tenha essa dor abdominal, você não tenha essas alterações, você tem até um pouco de intestino lento, fica ali alguns dias sem ir no banheiro, mas você ainda não tem dores abdominais. Bom, pode ser que você não tenha um intestino irritável ainda, mas que se você não tratar, obviamente ele pode vir a ficar, né? E aí eu quero ilustrar então isso tudo que a ciência trouxe de uma forma mais prática, mais didática para você entender. O que ele quer dizer aqui, ó? A síndrome do intestino irritável, ela acontece por conta de uma alteração das bactérias do seu intestino. E aí eu falo, cara, quais são as formas que você, que tem mais de 40 anos, pode ter essa alteração? Existem duas principais, tá? São as duas que são mais comuns que vão conduzir você a ter essa alteração, essa disbiose, que é o quê? A idade. Então, o fato de você estar no climatério, estar na menopausa, ambos os casos você tem uma queda hormonal. Essa queda hormonal altera as bactérias intestinais. Inclusive, vou deixar os estudos aqui na descrição, tá? Isso tudo que eu estou trazendo para você foi trago de estudo científico e eu também vou trazer da minha prática clínica aqui também, tá? Mas isso já é comprovado. Mulheres acima dos 40 anos, que estão na pré-menopausa, menopausa, sofrem de disbiose. Já tendem a ter um grau de disbiose por conta da queda hormonal. Agora, tem um outro elemento que ele meio que vai agravar isso, que é a alimentação. Quando você não tem uma alimentação correta, e veja, eu não estou falando aqui alimentação saudável, estou falando alimentação correta. Porque você vai ver ao longo desse vídeo que até mesmo uma alimentação saudável pode fazer com que você desenvolva ou piore a síndrome do intestino irritável. Então, se você não tem essa alimentação correta, você agrava essa disbiose, você piora essa disbiose. Então, beleza. Então, se você tem mais de 40 anos, as chances que você tenha uma disbiose é grande, tá? Por conta desses dois fatores. O que essa disbiose começa a gerar? Ela começa a gerar uma microinflamação. Ou seja, uma inflamação pequena, que é o quê? A síndrome do intestino irritável. Essa disbiose, essas bactérias, elas começam a liberar toxinas, substâncias inflamatórias que vão irritando, vão criando pequenos machucados no seu intestino. De forma que essa inflamação, ela não é uma inflamação grave, como, por exemplo, uma retocolite ulcerativa, uma doença de Crohn. Eu vou deixar aqui as imagens para você ver, né, o impacto dessas doenças inflamatórias intestinais, que realmente já mudam a aparência do intestino, e você, quando faz um exame de colonoscopia, você visivelmente, inclusive essas imagens que você viu, são dos exames de colonoscopia. Agora, pela questão do síndrome intestino irritável ser uma doença, uma síndrome micro, né? Ou seja, ela é uma inflamação silenciosa, ela não altera a mucosa, ela não altera a parede do intestino. Então, você pode, por exemplo, ter síndrome do intestino irritável e você faz colonoscopia e tá lá o seu intestino saudável, né? A parede, a estrutura tá saudável. E aí você fica naquela situação, poxa, mas os meus exames estão normais. Meu exame de sangue não está acusando, né? Meus exames de fezes não estão acusando nada. Pois é, por quê? Porque quando a gente olha para essa microinflamação, quando a gente olha de fato para onde está vindo, ou seja, a raiz do problema, a gente está enxergando o quê? Desequilíbrio das bactérias intestinais. E para você conseguir fazer um exame, para você ver se você tem realmente disbiose a partir de um exame, é muito complexo, é muito caro e muitas das vezes, na maioria dos casos, você não consegue ter acesso a esse exame. Então, como que a gente descobre isso? Olha, de acordo com os sinais e sintomas. Como eu falei, se você hoje tem mais de 40 anos e não está comendo da forma correta e ainda vem sofrendo com inchaço abdominal, intestino preso, estômago alto, ansiedade ou depressão, entre outros problemas, olha, 99% de certeza que você tem uma disbiose. E aí você, obviamente, então vai ter essas microinflamações, vai desenvolver ali uma irritação no intestino, você vai ter todos esses sintomas que eu falei, e aí você vai ter essa alimentação piorando cada vez mais, por quê? Porque existem alimentos saudáveis, que eu vou falar mais à frente, tá? Que irritam mais o seu intestino. Então, quando você come um alimento, você sente estufamento, isso é um sinal de irritação. Então, veja como as coisas elas se conectam e vai piorando cada vez mais quando você não tem essa informação, quando você não sabe disso. Quando você vai no médico e ele simplesmente fala para você tirar alimento XYZ, tomar um remédio, mas fica por isso. Tirar alimento XYZ não é o caminho, não é assim que se trata.
Portanto, que essa seguidora que falou comigo, ela falou, tô tomando remédio, tirei alguns alimentos e não tá resolvendo. Claro, porque não está tratando na raiz, que é a disbiose, a alteração das bactérias. Mas o grande lance é que quando você não consegue tratar isso, quando você, seja porque você não sabe o que você tem, ou seja porque você descobriu que tem, mas não consegue, assim como essa seguidora, resolver, você vai desenvolver outros problemas muito mais graves, como por exemplo uma síndrome metabólica, né, conhecido como alterações, por exemplo, na tua insulina, alteração no teu colesterol, alteração no teu triglicerídeos, alteração na tua pressão, alteração em vários outros marcadores, por exemplo, gordura no fígado, que tudo isso junto a gente denomina como uma síndrome do teu processo do teu metabolismo, podemos dizer assim, né? O teu metabolismo, ele não está funcional, ele não está saudável e por isso você tem todos esses desequilíbrios. Além disso, você também começa a correr o risco de ter uma doença cardiovascular e distúrbios de saúde mental. Então, foi o que a gente falou, que você começa a ter um processo de ansiedade, depressão, você pode vir no prazo a desenvolver um Alzheimer, né, um Parkinson, por conta de algo que não foi tratado na sua origem, na sua manifestação, seja por uma falta de conhecimento, ou seja porque realmente você não sabia como fazer isso. Então, qual é o perigo? Né? O perigo não é nem esse aqui de você desenvolver doença. O perigo é isso aqui, ó, que aconteceu com uma paciente que eu atendi. E eu trouxe justamente o que ela escreveu para mim, tá? Porque quando a gente foi fazer, antes da consulta, eu sempre passo um formulário, né, para entender algumas coisas da paciente. E ela escreveu exatamente isso aqui, ó. Eu já fiz várias dietas e nenhuma resolveu a minha barriga. Nem consegui perder peso. E confesso que quando eu vi que não adiantou, eu comecei a comer tudo de novo. Então, talvez você já tenha vivenciado isso. Você está lá tentando emagrecer, você está fazendo um monte de coisa e nada dá resultado. Logicamente, você se sente o quê? Frustrada. Você se sente desanimada. Você acha que o problema é a menopausa, você acha que o problema é a tua idade, o teu metabolismo, sendo que você pode estar tendo uma síndrome do intestino irritável. Pode ser que o seu intestino está lá com uma disbiose, você já está tendo pequenas inflamações, você já está tendo uma alteração no teu intestino que vai impactar o teu metabolismo, que vai impactar os teus hormônios, que vai impactar uma série de coisas que tem conexão com o teu emagrecimento, com a tua qualidade de vida e com a tua saúde. E quando você olha, cara, não está adiantando de nada. Você faz, você se restringe, você se dedica, se esforça, faz exercício, come o que você, né, o que você vê que tem que comer e nada resolve. E aí, esse é o problema, ó. Quando eu vi que nada adiantou, eu comecei a comer tudo de novo. E quando você volta a comer tudo de novo, você está piorando mais ainda, porque o que você estava fazendo não estava tratando, não estava curando a irritação intestinal, a disbiose. Aquilo ainda estava lá acontecendo. E muitas das vezes, como eu falei, se você não come certo, você está piorando, obviamente de uma forma silenciosa, que você não sabe, mas quando você de fato come açúcar, industrializado, você sai comendo, obviamente, tudo aquilo que você tem que tirar, segundo a dieta tradicional, cara, é como se você estivesse literalmente jogando uma bomba. E aí aquilo que estava ruim fica cada vez pior. E aí você não entende por que passa ano e você se sente cada vez mais no fundo do poço, mais incapaz de emagrecer, mais incapaz de fazer as coisas mais básicas, sabe? Isso aqui, pra mim, é a pior coisa. Por quê? Porque isso drena a tua energia vital. Você começa a se achar incapaz, você começa a achar que você não nasceu para ser magra, que não tem mais como você emagrecer. Eu já conversei com várias mulheres que falaram, Lucas, sinceramente, eu não entro no teu programa porque eu não sei se eu consigo. Eu acredito muito que o seu programa ele vai me ajudar, mas eu não sei se eu consigo, eu já tentei tantas coisas. Assim como teve mulheres que falaram assim, Lucas, você foi a luz do fim do túnel, porque o que você me trouxe realmente faz sentido, eu nunca vi isso, mas você está sendo a minha última esperança. E graças a Deus, essas mulheres que apostaram no protocolo e fizeram, elas conseguiram resolver o problema, porque de fato a gente tratou do problema. Na verdade, a gente tratou da raiz. Então, como que a gente resolve isso, né? Bom, segundo a ciência, ela fala o seguinte, né? Hoje os estudos eles mostram, né? A gente vai fazer um tratamento de intestino irritável e eles fazem lá dieta normal, uma dieta normal, né? E uma dieta de eliminação segundo
a denominação que eles usam, né? Como o próprio nome diz, eliminam determinados alimentos, principalmente alimentos ricos em food maps, né? Que é uma fibra fermentável. Não é uma fibra ruim, mas quando o intestino está nessa condição, essa fibra acaba sendo um tipo de substância que irrita esse intestino. Então, essa dieta ele elimina esses alimentos ricos em food maps. E aí eles chegaram à conclusão que ambas as dietas, elas ajudam no tratamento. Só que a dieta de eliminação, ela tem muito mais efeito imediato. É como se você começasse a fazer esse tipo de dieta e em poucos dias você já sente melhora de uma forma mais rápida, tá? E aí, quais são os alimentos, né? Tem muitas mulheres que se questionam, cara, quais são os alimentos que devem evitar quando eu tenho síndrome de intestino irritável? Bom, de acordo com essa dieta, Low Food Maps, eu vou trazer alguns alimentos, tá? Se você for procurar no Google, você acha lista de alimentos ricos em Food Maps, baixos em Food Maps. Mas, por exemplo, trigo, iogurte, leite, aveia, maçã, pera, feijão, lentilha, cebola, alho, são alguns exemplos, tá, de alimentos ricos em food maps que devem ser eliminados no primeiro momento. Essa é a dieta e esse é o caminho que eles fazem. A ciência traz que você não deve fazer muito tempo essa dieta ela deve ser feita por no máximo 8 semanas, tá, que daria 2 meses, só que existe uma grande falha aqui. Dentro da minha visão. E agora eu vou trazer a minha experiência, tá? De atendimentos, a minha experiência com o desenvolvimento do protocolo que eu fiz de acordo com todo o entendimento que eu tive ao longo dos meus estudos sobre saúde intestinal, principalmente para mulheres acima dos 40 anos, e a minha experiência prática, tá? Tanto eu vivendo, quanto eu cuidando de mulheres, eu vejo que existe uma falha aqui. Por quê? Veja, quando você começa uma dieta, você está, nesse caso aqui, fazendo algo para tratar um sintoma. Beleza? Então, quando eu faço uma dieta de eliminação, eu quero resolver os sintomas que a síndrome do intestino irritável está causando. Concorda comigo? Porque se eu tiro os alimentos que estão gerando essa... se eu tiro os alimentos que estão gerando essa irritação, eu não sinto mais os sintomas e eu paro de irritar esse intestino. Obviamente, esse intestino ele vai melhorar. Só que olha que interessante. Quando a gente olha para a raiz da síndrome do intestino irritável, a gente vê que é a disbiose. Não é necessariamente o alimento. O alimento ele contribui, mas não é ele a causa. É a disbiose. Então, quando você tem mais de 40 anos, você já vem sofrendo um impacto hormonal que já vai gerar esse desequilíbrio e você tem alimentação, a gente tem 2 fatores. Então a alimentação se mudou, beleza, mas e o outro fator? Que ainda está lá ocasionando a disbiose. Então eu enxerguei que primeiro eu tenho que tratar essa disbiose. Primeiro eu tenho que regular essas bactérias. E por isso que dentro do meu protocolo, a primeira etapa que a gente passa é na eliminação das bactérias ruins. Porque, lembra que eu li aqui para você o seguinte, olha, a síndrome do intestino irritável é uma condição gastrointestinal crônica. E eu falei assim, ó, que está acontecendo há muito tempo. Cara, você que está com uma síndrome, ou pode vir a ter, ou você que já está sofrendo, sei lá, há 5 anos com esses sintomas aqui de inchaço, intestino preso, estômago alto, gases, você concorda comigo que quanto mais tempo, pior fica? As bactérias do teu intestino, elas com certeza, elas já dominam completamente. As bactérias ruins dominam. Ou seja, eu preciso fazer um trabalho mais intensivo para regular essas bactérias. E aqui é onde muitas mulheres, elas erram. Por quê? Erram em quê? Elas literalmente começam a tomar probiótico. Elas acham que tomar probiótico vai solucionar esse desequilíbrio. Ah, é problema de bactéria? Vou tomar probiótico. Só que tem um ponto. Quando você joga bactérias boas dentro de um ambiente que só tem bactérias ruins, essas bactérias elas não conseguem sobreviver. Por 2 motivos. Primeiro, o ambiente está completamente tóxico e inflamado. Essas bactérias boas não sobrevivem em ambiente inflamado e tóxico. E essas bactérias ruins, elas brigam para se manter naquela região. Existe um confronto, tá? É uma guerra entre as bactérias boas e ruins. E, obviamente,
Essas bactérias são alimentadas pelos próprios alimentos, né? Então, quanto mais açúcar, quanto mais industrializado, quanto mais química você consome, mais você alimenta as bactérias ruins. Obviamente, quanto mais você segue uma alimentação rica em fibra, né, uma alimentação saudável, vamos dizer assim, mais você alimenta as bactérias boas. Só que, quando você já está nesse grau de desbiose, um grau de inflamação, não adianta você só comer saudável. Aí entra o lance da eliminação. Já vai ter alimentos que não vão te ajudar. Então, o que eu vejo que é o mais eficiente? Primeiro precisamos tratar a disbiose. Essa dieta de eliminação, ela tem um papel muito importante. Só que, se você segue uma dieta, por exemplo, você bota lá, dieta Low Food Maps no YouTube, no Google, você vai ter uma dieta. Você vai ter, beleza? Só que fazer isso é o mesmo que você chegar e falar assim, ó, vou seguir uma dieta low carb. Vou seguir uma dieta cetogênica. Você vai passar pelo mesmo efeito que vai ser o quê? Você vai começar uma dieta, você vai se enquadrar dentro de uma estrutura, você vai seguir por um determinado tempo e depois você não vai aguentar mais. Ou você não vai conseguir sair disso, você não vai saber o que fazer depois. Porque depois não basta só você voltar a comer normal. Não. E aqui a ciência, ela literalmente não faz esse apanhado, né, de passo a passo. Então, o que eu vi? Eu vi que a gente precisa primeiro eliminar as bactérias. Esse tipo de estrutura funciona, como eu falei, mas eu, dentro do meu protocolo, eu faço sempre uma personalização. E eu quero dar um passo aqui para você meio que personalizar do seu jeito, tá? Que é o seguinte, começar a identificar quais são os alimentos que estão estufando. Isso é a primeira coisa que eu falo para os meus pacientes dentro da consulta. Na primeira consulta da primeira fase. Cara, quais são os alimentos que você comeu que sente estufamento? Muitas das pacientes, elas falam assim, Lucas, sinceramente eu não sei. Eu tenho uma dificuldade de me observar. Mas existem alimentos que já são mais tendenciosos, como, por exemplo, feijão, leite, algumas têm com iogurte, algumas têm com pão, algumas têm com aveia. Enfim, é muito individual, né? Isso não é uma regra. Mas aqui já é um ponto. Por quê? O estufamento pós-alimentação é um sinal de irritação. Então isso aqui já é uma dieta de eliminação mais personalizada, cara. Eu vou tirar aquilo que faz mal pra mim. Porque você pode comer o feijão e ele não tem nada em você. Você não precisa tirar isso. Ah, só porque o feijão é rico em food maps eu vou ter que tirar? Não, se você não tá tendo problema com isso. Obviamente que aqui a gente também vai falar de quantidade, então às vezes você come, sei lá, 2 conchas de feijão, você vai sentir. Se você comer meia concha de feijão, você não sente. A mesma coisa para outros alimentos. Você come, sei lá, 4 fatias de pão, 2 fatias de pão, 2 você não sente, com 4 você sente. Só um detalhe. Então, isso é uma coisa que a gente trabalha dentro do meu protocolo, a gente faz esse início, né, essa personalização. E aí, obviamente, que eu trabalho dentro de um contexto onde eu vou adequar a realidade da paciente, né? Por exemplo, essa paciente que eu trouxe aqui, que eu falei, né, do que ela me trouxe, ela, por exemplo, falou o seguinte, cara, eu tenho muita dificuldade com doce. Caramba! Doce, rico em açúcar, como que eu conduzo isso aqui? E a gente fez uma estratégia que ela conseguiu comer. Ela conseguiu comer um doce e aí eu apliquei estratégias que minimizavam o máximo dos efeitos no intestino. Então, isso aqui faz total diferença. Mas, o que eu quero trazer para você é a estratégia como um todo. Então, a gente, primeira fase, eliminou as bactérias ruins. Não basta só eliminar, não basta só fazer a dieta de eliminação. Nós temos que tratar o intestino. Lembre-se, esse intestino está com lesão, ele está com inflamação. Eliminar as bactérias ruins é o primeiro passo. Agora o segundo passo é eu curar esse intestino, regenerar esse intestino. Igual uma ferida que ela se cicatriza. Pois é, eu preciso fazer essas feridas cicatrizarem para que esse intestino ele deixe de estar inflamado. Ele mude a condição dele. Ele saia de inflamado e passe para um intestino saudável, com capacidade de exercer as suas funções, com mais eficiência. E aí a gente entra numa outra estratégia. Numa estratégia a gente vai trabalhar, por exemplo, um jejum regenerativo, um jejum que eu desenvolvi, que ajuda na regeneração intestinal. A partir disso, a gente também trabalha a gente utiliza alimentos curativos, estratégias de suplementação. E aí, isso tudo aqui vai fazer o quê? Potencializar a regeneração do intestino. Quando esse intestino se regenera, agora eu posso colocar bactérias boas. Agora eu posso focar em comer alimentos ricos em fibra
prebiótica que vão alimentar essas bactérias boas. Veja, olha a diferença quando a gente fala assim, eu estou tirando alimento XYZ porque eu tenho esse tipo de síndrome. É muito vago. Eu ainda não estou tratando da causa. Agora, quando a gente passa por um processo que vai curar o meu intestino, que vai... Isso que eu falo que é desinflamar. Que você desinflama, elimina as bactérias, regenera o intestino e fortalece as bactérias boas, acabou. Você literalmente... Eu não vou falar resolver o problema, porque a síndrome, ela, como o próprio nome diz, é uma síndrome. Quando ela se instala, você começa agora a controlar. Obviamente que se você segue, né, a estrutura de uma alimentação que não é irritativa, quando você aprende a se alimentar, como eu ensino para a gente paciente no protocolo, você não tem mais a síndrome. Porque agora você entendeu a dinâmica de uma alimentação certa. E essa alimentação certa, ela segue alguns critérios, como, por exemplo, combinar os alimentos, controlar as quantidades, né? Tem estratégia de você manter, enfim, o teu peso, manter o intestino blindado, sem que você precise passar o resto da vida fazendo dieta. Eu tenho vários pacientes que, inclusive, começaram o protocolo comigo, foram viajar de férias, fazendo, comeu fora, voltou, melhorou, enfim. O meu objetivo, acima de tudo, é ensinar a pescar. Mas, se você, por exemplo, tem síndrome do intestino irritável e até hoje não conseguiu tratar isso e vive sofrendo, é porque você ainda não olhou para a raiz do problema. Então, o objetivo desse vídeo foi literalmente trazer clareza para você que já sabe que tem síndrome do intestino irritável, o que você literalmente tem que fazer, o que você tem que se preocupar, o que você tem que evitar. Ó. Eu falei sobre os alimentos fermentáveis, né, do Food Maps, mas acima de tudo, mulher, eu vou até reforçar aqui, porque eu já acredito que você saiba. Mas assim, industrializados, embutidos, processados, açúcar... Cara, isso tem que estar longe de você. Principalmente isso. Porque isso aqui são alimentos extremamente inflamatórios. Esses agem diretamente no intestino. Eles desregulam, machucam muito o teu intestino. Então, piora muito o quadro de inflamação e, obviamente, no longo prazo isso pode trazer a desenvolver doenças inflamatórias intestinais de verdade, como aquelas que eu mostrei aqui nas imagens. E para você que já ouviu falar e sempre teve a curiosidade de saber se você tem, eu trouxe aqui, né, o que se caracteriza. Obviamente, se você não tem essa síndrome, mas você já tem alguns sintomas, é bom você começar a tratar logo para que você não venha desenvolver. Porque quando você instala essa síndrome de irritação do intestino, é um problema. Eu já recebi muitas pacientes, cara, passaram assim, ó, situações desconfortáveis. Quando é diarreico, então, meu Deus, eu teve uma paciente que eu atendi que ela literalmente ficou 3 meses, desculpa o termo, mas cagando água. Literalmente, ela falou, Lucas, eu parei de comer. Eu não sabia o que eu estava tendo, os médicos não conseguiam identificar. Tudo que eu comia, eu expelia nas fezes. Eu só fiquei tomando sopa. 3 meses. Ela conseguiu até emagrecer, mas ela estava totalmente debilitada, porque emagreceu, obviamente, de uma forma desnutrida. E aí a gente teve que fazer toda uma reparação intestinal, Cara, foi um trabalho bem criterioso, porque eu tive que identificar os alimentos que eram mais fáceis ali do intestino dela lidar. Enfim, foi um trabalho muito bonito, muito legal. A gente conseguiu, de fato, controlar a síndrome e ela voltou a viver com mais tranquilidade, sem medo e melhorou muito o aspecto físico dela, conseguiu perder gordura, voltou, enfim, a melhorar todo o aspecto do corpo dela e foi muito legal. Então, se você gostou, comenta aqui, me fala o que você achou, me fala se você já tinha ouvido falar, enfim, comenta qualquer coisa aqui, eu faço questão de estar lendo sempre os comentários. O seu comentário me ajuda muito, inclusive, a entender se os conteúdos estão te ajudando, tá? Se você quiser ter um acompanhamento junto comigo, aplicar o meu protocolo junto, né, da minha ajuda, eu e você lado a lado, para conseguir desinflamar seu intestino e fazer você emagrecer, perder barriga e melhorar a tua saúde, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do meu protocolo para você conhecer mais e se fizer sentido para você, será um prazer ser o seu último nutricionista, tá bom? Espero que você tenha gostado, se inscreva no canal se você não é inscrita e nos vemos no próximo vídeo.